Paulo e a todos, né, que estão acompanhando, assim, eu trouxe um recorte do resultado da minha pesquisa do mestrado, né, eu pesquiso políticas públicas de ensino médio e dentro da pesquisa a gente tem um recorte específico sobre o projeto de vida. E aí eu queria iniciar, assim, definindo o meu lugar de fala nesse tema, né, assim, pode passar, por gentileza. Eu vou falar de uma pesquisa situada aqui no Ceará, né? Isso me honra muito, muito feliz aqui de falar dos resultados dessa pesquisa aqui para vocês, mais especificamente aqui do município de Cascavel, onde eu moro, onde eu trabalho, e aí eu trago como cenário duas escolas públicas, tá certo? Os resultados, eles vão dialogar sobre essas duas realidades, e eu vou trazer aqui o recorte específico que vai falar sobre projeto de vida e protagonismo, que faz todo sentido aqui para a mesa, o que a gente pretende discutir. Eu trago os meus referenciais teóricos principais, que a gente usa Stephen Ball, tanto na teoria da atuação como no ciclo de políticas, e a gente utilizou para a pesquisa, foi uma análise documental associada às entrevistas que nós realizamos nas duas escolas, certo? Pode passar. E aí, assim, nosso país, assim, na esfera educacional, a gente vem passando por algumas reformas educacionais. A reforma educacional específica da qual eu tive a oportunidade de pesquisar foi a reforma do ensino médio de 2017, associada à BNCC 2018, né, que é o documento norteador de orientação curricular ainda vigente, a BNCC. Então, a gente colocou, o que a gente viu, assim, que eles propunham um novo ensino médio, só que aqui no contexto cearense, o que foi que nós encontramos, nos deparamos, que era um novo que já existia aqui no contexto cearense, a partir de elementos curriculares, né, de componentes curriculares, que aqui a gente denomina até hoje, de núcleo, que é um componente curricular que ele trabalha justamente essa dimensão do protagonismo estudantil associado à pesquisa científica. Então, se associou componentes que já existiam a essa proposta do catalisador legal, né, assim, da lei atual, e o que a gente vai encontrar nas escolas foi essa ressignificação, a política que se propunha como algo novo, mas que na realidade ela estava apenas sendo ressignificada, e ela trazia e traz, né, assim, como o lema principal, a construção do projeto de vida dos jovens. Pode passar. E aí, um elemento preocupante que nós encontramos, que nós identificamos, assim, nessa proposta de construção do projeto de vida dos jovens dentro das escolas, é porque há a presença de grupos do terceiro setor que interferem nessa construção, né? Interferem em que sentido? Né? Assim, na produção de materiais orientadores, daquilo que se deve ensinar. Então, a gente vai discutir aqui, vai conversar, que a construção de projeto de vida ela é uma construção complexa, é uma discussão complexa, né? Assim, e você não pode falar de um único projeto de vida, mas de projetos de vida, porque nós falamos de juventudes que estão dentro das escolas. E, assim, é um fator de atenção que a escola pública ela esteja sendo influenciada por essa visão que se limita ao mercado de trabalho e à empregabilidade, não que isso não seja um fator importante, mas a construção do projeto de vida ela não pode se limitar a esse viés da empregabilidade, tá? Pode prosseguir. Não pode ou não deveria, no caso, né? E aí, o que é que a gente vê? A gente tem o conceito do que a BNCC traz, do que a legislação traz, versus o que a gente acaba encontrando nos contextos escolares, né? Eles trazem o conceito de preparação profissional, né? Então, isso enche muito os olhos dos nossos jovens, mas aí o que é que a gente encontra? Essa preparação profissional ela fica um pouco limitada àquela concepção do saber fazer, do saber executar, limitando as possibilidades que o jovem pode ter. É como se fosse apenas assim a orientação de uma mão de obra, não é? Então,
nós entendemos que a construção para a preparação profissional ela pode ser muito, muito mais discutida, o aluno ele pode ver muito mais possibilidades. E aí nós temos também o conceito de protagonismo estudantil, que é um conceito importantíssimo, mas a gente precisa tomar cuidado para não transformar essa questão do protagonismo na ilusão da autoria, porque nós sabemos que, principalmente dentro dos contextos das escolas públicas, e eu falando mais uma vez aqui do meu contexto, do meu lugar de fala, né, assim, nós trabalhamos com juventudes bem vulneráveis, né, então, juventudes que muito cedo precisam ajudar na despesa familiar, né, que precisam trabalhar e que é difícil até garantir o tempo nas escolas. Então, assim, falar de protagonismo estudantil e esquecer dessas questões limítrofes, que são as questões socioeconômicas, elas podem acabar dando essa ilusão da autoria, né, dizendo que se ele não conseguiu, a culpa é dele, tá? Então, assim, não são verdades, são coisas que a gente precisa discutir um pouco mais. E a outra preocupação que nós identificamos na investigação é porque, assim, existe o planejamento da trajetória, ok, perfeito, né? Nós precisamos pensar o projeto de vida, a trajetória de vida, o que é que eu posso fazer, o que é que eu quero mais, o que é que a gente acaba esbarrando, às vezes, nessas aulas de projeto de vida, que é uma tentativa de controle do que o jovem pode fazer. Se fala muito que esses jovens cheguem à universidade, ótimo, mas assim, como que vai ser essa chegada? Né? Assim, quais são os caminhos, as dificuldades? O caminho não é tão simples. Para essa comunidade que mora no interior, que não tem universidade perto. Então, assim, toda essa reflexão precisa ser feita com essa juventude para não criar aquela falsa ilusão de que ele vai conseguir, que vai ser muito simples e que ele não vai... se ele não for e não permanecer, né, então assim, a responsabilidade vai recair sobre ele mesmo, quando a gente sabe que não é. Existem outros elementos que acabam interferindo diretamente. Prosseguir, por gentileza. E aí, os marcos legais, né, que nós estamos utilizando aqui como base, que é a BNCC, e no caso, à época, a lei de 2017, mas que também, em relação ao projeto de vida e protagonismo atual, a legislação de 2024, ela não muda, né? Então, assim, a legislação utilizada aqui, ela é atual. Então, os marcos legais, eles não fundamentaram, gente, assim, nem teórica, nem metodologicamente, como é que se trabalha esses temas. A BNCC traz, como um eixo fundante, a questão de trabalhar o projeto de vida, a própria legislação do novo ensino médio traz, mas não fica claro o que fazer, né, como isso vai ser feito. E aí, essa lacuna foi que deu espaço para que institutos e grupos do terceiro setor chegassem para a escola pública, especialmente no caso que eu estou apresentando, e dissessem como fazer, o que fazer, né? Então, assim, é meio estranho, porque, assim, é o privado dizendo ao público como fazer, e quando, na realidade, o público deveria pensar a sua própria realidade, eu digo público, a educação pública, né? Deveria pensar seu próprio contexto, suas próprias realidades, que são várias, aquelas existentes dentro da escola. E aí, essa lacuna que a legislação deixa acaba gerando algumas situações. A primeira preocupação é da precarização, porque nas entrevistas, o que foi que nós encontramos? Assim, alguns professores, não por desinteresse, mas assim, por conta dessa lacuna formativa, eles veem que o projeto de vida tem uma carga horária excessiva, se comparada, por exemplo, a componentes da formação geral básica. Mas por que vem essa preocupação do professor, né? Assim, achando que a formação geral básica é mais importante que o projeto de vida, quando, na realidade, que a discussão nem deve ser essa, né? Do que é mais importante dentro da questão, mas como isso é feito dentro da escola, né? Mas, assim, como aqui no contexto cearense, as escolas públicas, elas enfrentam muito essa questão de cumprir metas, de chegar a resultados, cria-se essa sensação dentro do espaço escolar, né? Então, assim, é muita aula para o projeto de vida, e aí as nossas aulas de português, matemática, história, geografia, enfim, acabam sendo prejudicadas. E aí, às vezes, essa mensagem soa errada
para o estudante que acha que aquela aula de projeto de vida é um passatempo, né? Assim, não, eu estou aqui, aqui no caso da escola é aula de núcleo, não tem problema não, como se também não fosse aula, né? E aí esse problema da performatividade, que acaba colocando o professor com aquele viés muito tecnicista. Aqui no nosso contexto cearense, nós atendemos a várias demandas. Existem anos, por exemplo, os anos ímpares, que os nossos alunos que vão concluir ensino médio, na reta final do ano letivo, eles passam por, no mínimo, 3 avaliações externas, a avaliação nacional, que é o IDEB, a avaliação estadual, que é o SPAES, e o Enem. E alguns ainda tentam fazer os vestibulares aqui das universidades estaduais. Então, assim, eles ficam... eles acabam entendendo o quê? Que é mais importante o quê? Eu aprender o português e a matemática, que eu preciso dar conta nessas avaliações externas, e acabam deixando essa ideia do projeto de vida de lado, quando, na realidade, o diálogo deveria ser junto, né? Deveria ser ali um só. E aí a BNCC traz esse diálogo assim da falsa, ainda traz, né, para complicar ainda um pouquinho essa reflexão, essa ideia da falsa homogeneidade, porque ela traz uma proposta curricular para um país como o Brasil, que é um país enorme de dimensões continentais, e aí vocês imaginam, num contexto de Estado, que como o Estado do Ceará, que dentro do município onde eu trabalho, nós temos 8 escolas estaduais, cada escola com realidades diferentes. Vocês imaginam um currículo só para atender o país todo, né? Então, assim, é preciso que a gente também tenha esse olhar crítico, é um documento orientador, ok, mas a escola ela precisa estar ciente do seu papel de entender inicialmente as suas realidades, as realidades que a escola recebe, né, as comunidades que a escola recebe, e o que é que essas comunidades estão esperando dessa escola, tá? Pode passar. E aí trazemos essa reflexão de que o discurso do protagonismo ele acaba, às vezes, assim, por ignorar a vulnerabilidade, que para muitos jovens a necessidade imediata da renda, né? Ela é um obstáculo que a flexibilização curricular não vai dar conta. Né? Então, assim, por mais que se fale do currículo flexível, das eletivas, que o aluno vai construir o seu caminho, existe algo que é muito maior, que é aquela dor que é muito maior, que é de você precisar trabalhar para garantir o alimento. Com as políticas de complementação de renda, a gente vê que há uma melhora, né? As pesquisas já andam indicando isso, com os programas sociais e agora com o programa Pé de Meia, que incentiva também a permanência dos alunos. Isso vem realmente dando sinais positivos, mas essa questão da vulnerabilidade, gente, é algo muito sério e que precisa ser pensado e discutido. E eu acho que a própria literatura, que é o nosso mote de hoje, né, assim, ela pode ajudar muito, porque o jovem ele pode se ver, agora vai depender do livro que vai ser ofertado, do debate literário que vai ser provocado, né? Vamos prosseguir. Tentar correr um pouquinho, certo? E aí a gente vai vendo aqui o projeto de vida em disputa, aquilo que é real e o que seria o ideal. A gente vai tentando ver. Então, ele coloca aí, na prática, a gente tem uma preparação técnica restrita à empregabilidade, resultados da pesquisa lá de 2023, tá certo? E aí, o que seria, volta aí, por gentileza, o que seria o ideal? Uma formação integral, focada no desenvolvimento global. Né? A gente não vai trabalhar só os conteúdos da formação geral básica, mas ver o estudante de maneira integral nas questões socioemocionais, analisando as questões econômicas. E aí, na visão do aluno, foi o que a gente viu. O aluno, ele como se ele fosse responsável pelo sucesso ou fracasso dele, quando a gente sabe que não é assim. Né? Existem outros elementos externos, as questões socioeconômicas, que vão interferir. Tá certo? Pode passar. E aí também a gente não encontrou só os pontos negativos, obviamente, né? Existem as potencialidades da proposta, que a gente vê assim como uma escada de potencialidades, que é a questão de, quando a gente fala de protagonismo e projeto de vida, a gente estimula a autonomia do próprio jovem, isso é muito importante, algo que
na nossa formação na escola, a gente não tinha muito ainda isso. Ele traz a proposta de você se conectar com a juventude, e aí eu faço mais uma vez o link com a questão literária, para se apresentar a literatura interessante para esse jovem, porque não adianta eu apresentar, tentar me conectar com o aluno, com o estudante, com um texto que não vai fazer sentido para ele, que não condiz com a realidade dele, que não dialoga com ele, tá? E aí pensar essa questão de ampliar essa possibilidade da leitura de mundo. E eu acho que também, nesse momento, a literatura ela favorece muito, porque ela mostra, a partir das narrativas, que os sonhos eles são possíveis, mas que durante esse caminho existem as dificuldades, existem as correções de rota, né? E que você vai construindo isso, que não é um caminho fixo, né? Um caminho pré-definido, ok? Pode passar. E aí a verdadeira educação protagonista e que trabalha esse projeto de vida, ela, assim, ela precisa pensar essas três dimensões, que é a dimensão cognitiva, obviamente, falando, me reportando ao documento legal, a BNCC, com os conteúdos e tudo, falando de mercado de trabalho, mas que também vai pensar a dimensão socioemocional diante das fragilidades, da vulnerabilidade de cada um, e se pensando também na dimensão cidadã daquela pessoa que está se construindo para além dos muros da escola, mas que vai se tornar um adulto, um trabalhador, mas que seja o quê? Um cidadão crítico e reflexivo, tá? Pode seguir. E aí, concluindo, a gente a gente encontrou, né, depois de toda a investigação, que o projeto de vida ele deve formar um cidadão crítico, reflexível, produtivo e responsável. E qual seria, no caso, assim, um grande desafio para a escola pública, que é o contexto no qual eu atuo, né? O desafio é que ele não é que a gente vai rejeitar o protagonismo, pelo contrário, ele nos salva muitas vezes nas nossas escolas, mas garantir que as estruturas materiais permitam que essa autonomia ela não seja apenas o privilégio de poucos, porque senão, até mesmo dentro da própria escola pública, a gente vai acabar trabalhando de maneira desigual, porque eu não tenho um público homogêneo, pelo contrário, é dentro da escola pública que eu tenho uma diversidade que eu não consigo nem enumerar.